também. Boa noite. O nosso grupo falará sobre o motor alternativo 4 tempos. Nosso grupo é composto pela Alexia, Michele, Natália e Roberta. Foi a partir do século XVII que o homem começou a desenvolver conceitos para construir mecanismos para gerar força de uma maneira automática, que até então não era assim. Então, posteriormente, no século XVIII, ocorre a Revolução Industrial. E no ano de 1860, que a ideia de construir uma máquina que utilizasse o benzeno como combustível começa a se desenvolver. Então, após 6 anos, de 1860, após 6 anos, 1866, a ideia foi realmente concretizada. E foi concretizada por um alemão, o Nikolaus August Otto, que inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos, onde determinou o ciclo teórico sobre qual trabalha o motor de explosão, 1876, o conhecido ciclo Otto. O motor inventado, por Otto, demonstrou inúmeras vantagens em relação ao motor a vapor, que era o existente na época. O motor 4 tempos é um motor de combustão interna, no qual o pistão executa 4 cursos separados enquanto gira no eixo da manivela. O curso refere-se a um curso completo do pistão, ao longo do cilindro em qualquer direção. Aqui, como vocês podem ver, tem os componentes internos do motor. E agora a Roberta vai dar continuidade com a explicação. O funcionamento destes ciclos que vão ser abordados, que é o ciclo Otto e o ciclo diesel, eles ocorrem em 4 fases ou em 4 tempos, como nós costumamos falar. O primeiro tempo, então, é a admissão. Nesse tempo, a mistura ar e combustível está sendo injetada na parte interna do cilindro. No segundo tempo, acontece a compressão, fase em que a mistura ar-combustível está sendo comprimida, como o próprio nome diz. O terceiro tempo do motor, temos então a energia cinética ela sendo convertida para energia mecânica. Seria uma conversão de trabalho para o funcionamento do motor e o acionamento da hélice. No quarto tempo, ocorre a exaustão, onde os gases queimados estão sendo expulsos do funcionamento do motor. Eu passo para a colega Alexia a palavra, que vai estar falando mais especificamente sobre o ciclo Otto. Falando um pouco do nosso motor, do ciclo Otto, ele está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Então, conhecer esse sistema, entender como ele funciona, é essencial, tanto para qualquer mecânico realizar, a manutenção desse componente. Mas como funciona o motor do ciclo Otto? Apesar do avanço que a gente tem tido dos carros elétricos, esse motor de combustão interna ainda vai resistir por um bom tempo no mercado. Até porque esse motor, ciclo Otto de 4 tempos, é o mais utilizado pelos fabricantes, até hoje. Como a Natália falou, ele foi criado em 1876 pelo engenheiro, alemão Nikolaus August Otto. E esse motor, ele possui um alto rendimento energético, uma vez que ele aproveita a energia da queima do combustível nos cilindros. Então, para que isso aconteça, ele funciona em 4 tempos, de modo sucessivo, que são admissão, compressão, a expansão e exaustão. A admissão ali é o primeiro tempo do ciclo, onde a válvula de entrada ou a válvula de admissão, ela vai permanecer aberta, enquanto a válvula de saída vai permanecer fechada. Aí, nesse momento, o nosso pistão se move para acrescentar ar na câmara da combustão, e assim aumentando o volume no cilindro. Como o ar e o combustível entram juntos no componente, a pressão é mantida constante. Na compressão, que é o nosso segundo tempo, as válvulas de admissão ali e de escape vão permanecer fechadas enquanto o nosso pistão vai se movimentar, comprimindo ainda a mistura de ar e combustível. Essa ação faz que ocorra o aumento ali da pressão e, consequentemente, vai diminuir o volume da mistura. Depois, na terceira fase do ciclo Otto, que é a expansão,
As válvulas ali de admissão e escape vão permanecer fechadas enquanto o nosso pistão vai subir. Daí, nesse momento, a vela ali de ignição soltará uma faísca e vai provocar a combustão da mistura de ar e combustível. Com esse processo de queima, vai ser gerada uma enorme quantidade de energia térmica, sendo parte dela utilizada para o movimento mecânico do veículo. Claro, além disso, o fornecimento do calor e a pressão vai ser elevada, né, do sistema e vai movimentar ali violentamente o pistão, que causa o aumento do volume do cilindro. Depois, na parte final do ciclo outro, que é a exaustão, o pistão vai retornar à posição do início, garantindo assim maior volume ao cilindro. Em seguida, a nossa válvula de escape finalmente vai se abrir, enquanto que a válvula da admissão vai ficar fechada. Nisso, o que acontece? Os gases queimados, eles são lançados para fora. E assim que eles são expulsos, o motor vai retornar à condição inicial, permitindo assim que o ciclo Otto reinicie. Esse movimento de sobe e desce que vai acontecer dos pistões, ele gira um eixo de manivela chamado virabrequim. Esse eixo vai estar ligado às nossas engrenagens do motor, né, que vão girar as rodas e, consequentemente, vão movimentar o veículo. É esse o ciclo de funcionamento que dá o nome do motor de 4 tempos. Além disso, vale a gente falar que o motor de ciclo outro tem vários componentes, tanto os componentes fixos como componentes móveis. Alguns dos componentes fixos são o bloco do motor, que vai ser responsável por alojar ali os cilindros, né, e os suportes de apoio da cambota. O cabeçote, né, que é fundamental para o desempenho do motor, já que é ele que vai determinar a câmara de combustão, a própria passagem dos gases, da admissão e do escape, além, claro, do funcionamento e comando das válvulas. Componentes móveis, a gente pode citar o pistão, ou êmbolo, né, que é ali o responsável pela transformação da energia térmica em energia mecânica, ou seja, ele é responsável pelo movimento do veículo, né. A biela, né, que em motores a combustão, ela que modifica ali o movimento retilíneo e o movimento circular contínuo. O próprio virabrequim, que a gente já comentou, ele é capaz de converter ali a força criada pelos pistões do motor, que se movem para cima e para baixo, e as válvulas de admissão, né, que são muito importantes para o funcionamento do ciclo, já que elas controlam ali o fluxo de entrada de ar e saída dos gases de escape. Além desse sistema, existem outras variações do ciclo Otto, né? Eu posso citar o ciclo Miller, o ciclo Atkinson e o Budak. E falando mais sobre, falando um pouco final assim do ciclo Otto, a ignição dele é feita por centelha, a formação da mistura é feita no carburador e a relação ali da compressão, ela é comprimida uma mistura de ar mais o combustível. E o combustível final ali é gasolina, álcool e gás natural. Então, a Michelle agora vai estar falando um pouco sobre um outro ciclo, que eles são... A base deles é bem parecida, mas ela vai explicar um pouco ali as diferenças entre eles. Bom, eu sou a Michelle, eu vou falar um pouco do funcionamento do ciclo diesel. Ele, na maioria dos motores diesel, eles funcionam com motor de 4 tempos e ele se inicia com um embolo no ponto morto superior. A válvula de admissão dele ela está aberta e o embolo, ao descer, ele aspira o ar para dentro do cilindro. Esse embolo ele atinge assim o ponto morto inferior. A válvula de admissão se fecha e inicia aí a compressão. Essa temperatura dentro do ar cilindro ela aumenta devido à diminuição do volume.
A combustão ela é controlada pela taxa de ingestão de combustível, ou seja, pela quantidade de combustível que é injetado para o motor. O combustível ele começa a ser injetado um pouco antes do PMS, devido ao fato de atingir a quantidade suficiente para uma perfeita mistura de ar mais o combustível. E aí, consequentemente, uma boa combustão. A expansão começa após o PMS do embolo com a mistura, ar mais combustível. E nessa proporção certa causa a combustão espontânea, onde o combustível continua a ser pulverizado. O ciclo termina com a fase do escape, onde o embolo retorna ao PMS e que faz com que os gases de combustão eles sejam expulsos do cilindro, e assim retornando ao ciclo. No caso dos motores de 2 tempos, fazendo uma comparação, ele é completado a cada volta, e a admissão não é feita por válvulas e sim por janelas. Alguns usos desses motores de 4 tempos a diesel, eles tiveram o seu primeiro uso prático no campo da propulsão naval. Foi usado nas primeiras embarcações e usavam nas embarcações petroleiras. Em alguns submarinos na França, surgiu também na Rússia a primeira locomotiva a diesel em 1912. O primeiro trator e o primeiro caminhão a diesel surgiram em 1922 e 1923 na Alemanha, né, onde foram criados esses motores. E no começo dos anos 30, em alguns automóveis com propulsor disputaram as competições automobilísticas nos Estados Unidos. Industrialmente, esses motores eles são vendidos segundo a velocidade de rotação. E aí existem 3 tipos: as altas, as médias, as baixas e as de baixas velocidades. Uma diferença ali, de acordo com o que a Alexia estava falando do ciclo Otto, a ignição no ciclo diesel, ele é autoignição, a formação da mistura é por injeção e a relação de compressão é somente o ar comprimido. E o combustível dele é o óleo diesel ou o gás natural mais 20% de óleo diesel. Esses motores de 4 tempos, os motores do ciclo Otto de 4 tempos apresentam um sistema de lubrificação, sendo o cárter e o depósito de óleo lubrificante do motor. E aqui tem um exemplo desse motor de 4 tempos do ciclo Otto, que não tinha sido apresentado enquanto a Alexia estava explicando ali. E os motores de ciclo diesel de 4 tempos, eles apresentam lubrificação, sendo o cárter o depósito de óleo lubrificante do motor. E aqui tem uma imagem também para ilustrar a explicação.